bom dia, boa tarde, boa noite aos telespectadores do Orgulho de Ser Criminalista. Hoje aqui com a honra de poder entrevistar o nobre magistrado da 4ª Vara do Tribunal do Júri da capital de Pernambuco. Uma boa tarde, doutor Abner. Boa tarde. Um prazer enorme estar com o senhor aqui. Doutor Abner, que dedica sua vida à casa de julgamento do Tribunal do Júri. Doutor Abner, que vem há longínquos anos exercendo seu mistério, com graça, satisfação e dedicando a sua vida. Doutor, ao que o senhor atribui essa sua dedicação ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida? Veja só, primeiro do que tudo eu preciso dizer que eu não trabalho. Eis a máxima: ama o que fazes e nunca trabalharás. Portanto, eu amo o que eu faço, eu não trabalho, eu não sinto as agruras do muito trabalhar, o cansaço me vem, mas efetivamente eu consigo superar. Entrei na magistratura no dia 22 de agosto de 1994, porquanto agora em agosto, 27 anos de magistrado, antes 15 anos do finado extinto, enterrado Pandep. Lá, inclusive, eu fui gerente do contencioso, gerente da consultoria jurídica, porquanto com 42 anos de serviço público. Na verdade, eu passei em 5 cidades, 5 comarcas, e agora estou aqui, que é a 6ª capital. A capital já faz pelo menos 17 anos que estou na capital. Fui um verdadeiro cigano, porque em quase todas as varas criminais da capital eu passei, e nos 4 tribunais do júri. Hoje estando aqui na capital, eu me habilitei para ir para a 4ª Vara da Infância e Juventude, e fui na Fernandes Vieira. Fiquei lá e depois migrei para cá. O colega que estava aqui aposentou-se e eu migrei para o 4º Tribunal do Júri. E é uma coisa interessante: a primeira comarca onde fui foi a Lagoinha, a 15 quilômetros de Pesqueira, ao lado de Pesqueira. E quando cheguei lá, cheguei na segunda e disseram: hoje tem júri. Eu disse: duvido que eu faça, porque eu era advogado de banco, não tinha o pendor, o requebro de lidar com a área criminal. E chegar lá no mesmo dia e fazer júri, claro que não. Mas acontece que depois de muitos anos lidando com direito, eu disse: traga-me um processo já julgado de júris passados. Quando eu olhei o processo, eu disse: amanhã, que é terça, eu faço, pode deixar que eu faço. Eram 4 júris. Quando terminou o 4º júri, já era na sexta-feira, eu cheguei em casa e disse para a comunidade feminina da minha casa: é querer demais eu pensar em ser um juiz de júri na capital. Foi exatamente assim que eu disse. Acontece que Deus ouviu, anotou e disse: deixa que eu vou deixa comigo. Então como eu costumo dizer, Deus fez um verdadeiro croquis, ele foi costurando até que eu pudesse chegar aqui. E foi uma forma peculiar, como eu disse. Fiquei na 4ª Vara da Criança e Adolescente aqui da capital, lá na Fernandes Vieira. Acontece que naquele período, teve um tempo que o tribunal não permitia que se fosse 2 vezes, eu não fui promovido, eu fui necessariamente, como eu diria, eu fui para aquela vara e como titular. Então o tribunal não permitia em 6 meses 2 titularidades. 2 meses que estava lá, o juiz daqui se aposentou. Disse: eu gastei cartucho de graça, porque vim para a infância e juventude e eu queria júri. E a promessa. O tribunal não permitia que tivesse 2 titularidades num semestre. Cheguei no Fórum Rodolfo Aureliano, na Junta Bezerra,
falando com um colega, eu disse, como é que está a tua situação? Ah, minha situação foi resolvida. Como assim? É porque, rapaz, eu me titularizei numa vara, não gostei, entrei para me inscrever para outra e o tribunal não permitiu. Eu fui ao CNJ, o CNJ cancelou na hora o que o tribunal fez e eu me titularizei. Eu estou nessa. É agora ou nada. É o caminho. Foi o caminho. É por isso que eu estou aqui. E assim, a gente que frequenta aqui, que lida, somos testemunhas da dedicação e de verdadeiramente de como aqui é a casa do Dr. Abner Apolinário da Silva, como ele também cuida. Não à toa, em 2017 ele julgou, presidiu 225 casos, em 2018 305. Acho que são números... Eu vou dar um número exato, exatamente matemático, com relatório do tribunal. É interessante observar que tudo começou com uma promotora de justiça. Nós são 3 promotores atuando naquele 4º tribunal do júri. E a promotora doutora Rosemary Sotomayor de Almeida, já me disseram certa vez, para um doido, só doido e meio na porta. Eu sou doido e meio. Porque ela chegou um dia e disse, porque, olha, eu me predisponho a fazer 2 júris por dia. Meus dias são segunda, quarta e sexta. E terça e quinta, um promotor, a terça e outro na quinta. Mas eu me predisponho a fazer 2. Quando coloquei na pauta, terminou, eu disse, vamos fazer 3? Guerra é guerra. Ela deu uma risada e falou, eu topo. 3 júris por dia. Segunda, quarta e sexta. 3 na segunda, 3 na quarta, 3 na sexta. Passou o negócio de um mês e ou 2, eu disse, vamos fechar 4? Ela disse, estou nessa. O senhor subiu para 4 júris por dia. Segunda, quarta e sexta. Aquela promotora só fazia 12 júris, enquanto os 2 outros colegas faziam 1 e 1. O senhor tem notícia disso em alguma outra comarca no Brasil? Dentro do Oiapoque ao Chuí, neste país, é impossível, porque a doutora Rosemary tem uma peculiaridade. Termina o 4º júri naquele dia e ela sequer erra nome nem coisa nenhuma. Quer dizer, é uma aptidão natural que ela tem. Porque você percebe o seguinte, para você ser promotor de justiça do júri, Manuel, você que advoga sabe, tem que colocar aquela história na cabeça. Certo? Você faz júri, sabe disso. Não, tem que colocar tudo certinho, tudo no lugar, não pode passar em branco nem dizer, Sua Excelência, doutor Emanuel, só com a fala você faz. Deu um branco. Não existe. E como é que a pessoa coloca 4 histórias na segunda-feira, 4 histórias na quarta e 4 histórias na sexta, não confunde, não se equivoca, nem coisa nenhuma, e vai, o que foi que ela fez? Ela disse o seguinte, o que é que a legislação põe ao sabor do júri? Se o acusado que vai ser julgado é um só, o promotor tem 1h30 de fala, de acusação, a defesa 1h30. E se o promotor quiser, pode voltar para o reproche ou para o rebate mais 1 hora. A defesa tem mais 1 hora. Em outras palavras, fechado, são 5 horas de fala. 5 horas de fala. O que fez Rosemary? Não irei em nenhuma das vezes a réplica. Não vou. Já cai para 3 horas. Pronto, já vai para 3 horas. E ela disse, dependendo do caso, eu vou falar 1 hora. Eu disse, eu não estou pedindo para você falar hora nenhuma, eu não me meto nisso. Ela disse, não, eu estou só dizendo. Foi dela. É meu, e eu sou dona, eu sou, aspas, eu sou a dona do negócio, até porque a acusação é minha. Tá certo? Quem acusa sou eu e quem está falando pelo Estado como promotor de justiça sou eu. E a lei não disse que o promotor tinha que falar o mínimo de hora. É o máximo de hora. O mínimo quem disse sou eu. Então, conversado. Então não há, ela disse-me, não há nenhuma ilegalidade
E de fato não há, até porque aí vem aquela grande dificuldade. Se pergunta, sim, mas os jurados? O que foi que eu fiz? Todos os jurados aqui, o artigo 452 do Código de Processo Penal, que ninguém nem se lembra, diz que poderá ser o mesmo jurado de mais de um júri. A lei diz mais de um júri. Com isso já está dizendo que pode ter 2, 3, 4, 5, 10. Ele não disse um, máximo 2 júris, não. O artigo 452 poderá, se as partes anuírem, ser o mesmo corpo de jurado para mais de um. Pronto. O que era que eu fazia? Eu deixava os 23 jurados aqui, porque aí, doutor, Vossa Excelência quer o mesmo júri, o mesmo corpo de jurados que terminou agora, o júri seguinte, não aceito não. Pronto, se fazia um novo sorteio. Novo sorteio. Sem nenhum problema. E é interessante que os jurados ficaram tão senhores dessa prática que brigavam quando diziam, eu não fui sorteado, eu digo, é meu dedo que não acertou você. Eu acompanhei isso de perto. Pronto, um bom tempo. Então o que é que acontece? Depois que você pegar isso, que engrenou, aí se anima. Porquanto, Rosemary, eu chamo que é o miolo disso tudo. Primeiro, ela propôs, depois eu fiz a contraproposta e nós nos engajamos em tocar isso para frente. Eu me lembro que teve um júri, que esse eu me lembro bem, meio-dia, aliás, o terceiro júri era uma sexta-feira, terminou de 8h30 da noite, 20h30. O advogado que é conhecido, ele chegou e disse, doutor Abner, meu cliente está aí, tem uma série de pessoas aí, ele é réu solto, eu quero fazer o juízo agora mesmo. Começando às 8h30 da noite e terminando a meia hora do sábado. Mas fizemos os quatro. Quer dizer, o que eu quero dizer logo que isso é o quê? Um sacrifício pessoal. Porque isso gasta energia. Claro que gasta energia. Claro que gasta. E muita gente não se propõe, promotores, primeiro porque não tem essa habilidade de fazer. O gasto de energia, porque você vai ficar falando um dia todinho e entrando já meia hora do dia seguinte. Porque gasta energia. Gasta energia. A gente sabe, por exemplo, às vezes me chamam para dar palestra, isso é, as pessoas serão vítimas minhas quando eu vou falar, chamam de palestra. São verdadeiras vítimas. Como eram em sala de aula. E falando, quando eu saí de sala de aula, eu chegava extenuado e cansado. Então, o que eu sei que efetivamente é um dispêndio de energia grande. Mas acontece que isso foi revertido para cá. E eu tenho os números. 2017, 2018, 2019. Para terem ideia, em 2017, a primeira vara, ou o primeiro tribunal, como queira chamar, ele fez em 2017 131 júris. Eu estou falando do relatório do tribunal, né? Conta e corochinha. A segunda vara fez 124 júris. A terceira vara, 129. Eu fechei, quarta vara, 225 júris. 2018. Primeira fez 116, segunda 128, terceira 128, aqui junto, e eu terminei com 307 júris. 2019, a primeira fez 95, a segunda fez 129, a terceira 145, mas eu já não tinha tantos processos, fiz 135. Vamos para a soma. Esses 17, 18, 19. A primeira fez, nesses 3 anos, 342 júris. A segunda fez 381 júris. A terceira, 402. E eu fechei com 667 júris. Está aqui o relatório do tribunal. Com 667 júris. Duvido que do Oiapoque ao Chuí tem quem faça. Primeiro, não tem quem faz, porque tem que ter essa aptidão pessoal, e doutor Rosemary. E segundo, o gasto de energia, isso chama-se esforço fora do comum. Fora
totalmente incomum e que pouca gente, talvez ela que chamam lá de doida, eu digo, para não ficar sozinha, eu sou doido e meio. Eu sou mais meio do que você. Mas talvez, Excelência, não seja o que nossa sociedade precisa hoje. A gente que vê tanta violência, que vê tanto mal se disseminando, exemplos como o senhor aí não deveriam ser mais seguidos. Veja, eu não me considero como paladino disso. Eu me considero o seguinte, me perguntam, por que tu trabalhas tanto? Eu digo, eu trabalho muito porque eu fui desempregado há 24 anos. Eu chorei dentro de casa desempregado. E eu chamo o desemprego de chaga maldita, de câncer miserável na cabeça. Desemprego é. Para uma pessoa séria, o desemprego é uma maldade, é alguma coisa indescritível que tira o prazer de viver. E como eu fui desempregado, e agora Deus me abriu essa porta, porque, ora, perceba, essa coisa que parece uma coincidência, mas eu não trabalho com coincidência. Como é que na longínqua Alagoinha eu disse, mas quem me dera, mas eu cheguei hoje, essa semana, quem me dera eu ser o juiz de júri na capital. Não está vendo que eu não consigo? Deus anotou e me deu. Tanto que o tribunal não dava, o CNJ deu para um, eu aproveitei. Fui no embalo, estou aqui. Diz a Bíblia que toda autoridade é constituída por Deus. O senhor foi constituído por Deus? Eu não tenho dúvida. Não for a Deus, eu não estaria aqui de jeito nenhum. Passar nesse concurso, porque para ter uma ideia, a outra odisseia do concurso. Eu estava no banco, claro, estava bem lá. Eu disse, não está vendo que eu não passo no concurso de juiz? Eu disse para mim. Eu disse para o meu eu. Não posso nada, mas vou tentar. Vou fazer. Vou tentar. Até porque quem é da Lua não faz concurso. Quem é ET não faz concurso. E quem faz é homem e mulher como eu. Então é por conta disso que eu vou fazer. Me inscrevi, fiz a primeira prova. Quando cheguei em casa, a mulher olhou para mim e disse, o que foi que aconteceu? Eu disse, fui reprovado. Ela fez, nossa, quer dizer que já saiu o resultado? Não. Eu disse, não, mas eu sei que foi reprovado. O senhor disse? Disse para ela, eu sei que foi reprovado. Muito bem. Eu conto essa história porque eu quero animar aqueles outros que dizem, será que eu não consigo? Muito bem, porque você me vê aqui, mas eu não tenho nenhum pendor heróico. Foi necessariamente nas limitações. Deus me ajudou dentro das minhas limitações. Muito bem, demorou, saiu o resultado. Fui aprovado. Eu fiquei amalucado. Meu irmão, não é que eu passei. São 4 provas eliminatórias e a nota mínima 7. Fiz a segunda. Fui reprovado. Eu disse, mas eu passei na primeira. Numa prova eu já passei. Está mais fácil. Novo concurso. Passei na primeira, passei na segunda. Na terceira, que era uma sentença civil de manhã e uma criminal à tarde, fui reprovado. Eu disse, mas eu fui reprovado em 2. E na terceira, eu estou contando aqui essa história. Reprovado 2 vezes, na terceira. Estou dizendo porque você faz. O cara é um crânio, não tem crânio nenhum. Tem limitações e tem teimosia. Sem teimosia não se consegue. Fui teimando, cheguei e até, eu digo, sempre disse em sala de aula, se você deseja, vá atrás. Não quer ser contemplativo filosofal. Tem que ser muvuca, tem que ralar. E tem que tentar não desanimar quando aquilo parecer fracasso. Estou aqui, cheguei. Então, o que é que acontece? Exemplo de superação, exemplo para nós, exemplo para todos. Todos nós, pode ficar. Eu faço absoluta questão de dizer que não há em mim conduta heróica. Sou tão limitado como qualquer um que se encontra mais limitado. Doutor Abner, só para dizer uma coisa, a semana passada me parece foi quinta ou sexta-feira, eu entrei aqui às 5 horas da manhã, porque eu tenho crise em casa, não. Eu convivo bem com a comunidade feminina da minha casa.
Até porque lá é o meu esconderijo. Não, já sei, ele deve ter problemas sérios, cara, não tem problema sério nenhum. Até porque sábado e domingo eu estou na cozinha, fazendo a comida e lavando prato. A minha especialidade, eu faço DR com minha filha, que ela quer lavar prato. Eu digo, sai daí, quem vai lavar sou eu. Você fez um concurso, é uma violinista, e não é para estar pegando em prato. E você? Eu digo, eu já estou velho, eu já posso. Eu já posso. Muito bem. Quem manda na sua casa, doutor? Quem manda é a comunidade feminina. Quem manda são as mulheres. Isso eu não tenho dúvida. E eu gosto disso, eu gosto de ser mandado. Eu me faço de bestinha para que elas me mandem. Não tem nenhum problema. Sem grilo nenhum. É exemplo de dono de casa também. Doutor Abner, o senhor o máximo de juros que o senhor realizou em um dia? 4 juros. 4. Doutor Abner, Até porque não tem como você, perceba que a promotora de justiça, como eu disse, ela mitigou tudo que é horário. Ela apertou, compactou o que pôde. Não pode alguém fazer mais de 4 juros. não tem. Até por quê? Porque os juros começavam às 8 horas e terminavam em regra 8, 9 da noite. É interessante observar outro detalhe. Problema de réu preso. Um verdadeiro frisson para chegar réu preso aqui. A danação. Marquei 8 horas, trouxeram o preso às 9. Marquei às 9 horas, na quarta-feira, o preso chegou às 8h30. Eu disse, sabe uma coisa? Peguei o carro, 5 horas da manhã, 5h30, cheguei no Animal Clube Nitri. Eu quero ver que história é essa, que quesilha é essa que não se chega preso no horário. Quando deu lá para as 8h30, foi chegando os agentes penitenciários. Eu digo, tá, o problema está aqui. Quando embarcaram os presos, aí disseram, está faltando as contas da BM. Agora eu vi o gargalo. Liguei para a capitã. Não, doutor, o senhor sabe o trânsito. Eu disse, se a polícia me diz que tem problema de trânsito, então está desmontado. Porque vocês querem fazer milagre. Quer chegar de 15 para 9 para 9 horas, está no fora, não tem condição. Mas fala com o coronel tal, tá certo. Fui no batalhão, falei com o coronel. Eu disse, coronel, a agenda não é sua, a agenda é minha. Quem agenda sou eu. E se quem agenda sou eu preciso necessariamente começar na hora, no horário que eu marquei. É minha agenda. A partir dali acabou. Chegava na hora e ficou resolvido o problema. Até porque a polícia é um braço do Estado. Do Estado. Então, e aí, a partir daí, fui optimizando essas coisas, não tive mais problema. Não tem mais problema. Doutor, em relação aos casos, como a gente estava aqui conversando antes, em que a parte é muito hipossuficiente, que a gente vê assim, baixa renda. É uma das coisas que você trata aqui que se entrechoca, no meu ver, com a modernidade. Essa modernidade terrível, esse flagelo, essa coisa que atanasa e acabunha o mundo, este momento que eu gosto de dizer que o mundo está muito chato, porque a posição de o amigo é a do inimigo. Vou explicar de outra sorte. Se tu és meu amigo, tu tens que ficar distante de mim, como eu digo, meu inimigo fique lá. Porque se aproximar, o vírus pode pegar. Então, à medida, se eu te amo muito, eu digo, não quero que você seja de mim. Mantenha a distância. Então, veja só, com isso já é uma verdadeira chateação. Mas aí vem a outra coisa que chama a atenção, que precisa ser revisitada. Audiência eletrônica. Audiência Doutor, em relação ao... Deixe só entrar nessa. Sim, vá, por favor. Porque talvez vai trazer mais condimento. É sobre esse tema. Tá ok? Em relação à audiência eletrônica, como é que o senhor vê? E o júri eletrônico? Como é que o senhor viu aquela afirmação do nosso ministro Dias Toffoli, chamando o júri de arcaico, retrógrado? Eu não vou cometer desrespeito,
Mas quem fala tem que ter a hombridade e a contratura muscular de receber o reproche, a contrafala. Quem faz uma asserção dessa é quem não sabe o que é direito criminal. Que você tem exatamente quem trabalha com direito criminal e quem não trabalha, por exemplo, um advogado trabalhista. Eu não estou desmerecendo, não. Estou só dizendo que cada um na sua área. Porque você tem hoje o quê? Um médico de unha, você tem um médico de dedo, tem um médico de mão, tem um médico de pé. Não, vem cá, você está com um problema lá no artelho, que não é dedo, do pé artelho, lá na periferia. E eu sou um cardiologista. Eu faço cirurgia macro, cirurgia pesada. Não, mas se o senhor faz uma cirurgia de um coração, de um músculo como o coração, muito mais o senhor entende do artelho, aquele dedinho do pé, você se equivocou, tem um médico só para isso. Só para isso. Porque não existe, estou convencido que não existe o homem enciclopédico. O direito é uma ciência enciclopédica. E como é ciência enciclopédica, não existe homem enciclopédico. E por que eu digo isso? Porque eu fui juiz de vara única e sofri bastante. Terminava um casamento para fazer um júri, para fazer uma audiência criminal, aquela danação que eu dizia, valha-me Jesus, como é que pode? Eu não sei disso tudo. Por mais que eu saiba, você fica fazendo naquela superficialidade. Por mais que você seja, porque disse que Buda, não acredito, dizem que Buda encontrou a nirvana, a plena iluminação. E não existe o Buda da magistratura e do direito. Eu sei tudo. Não existe o sei tudo. Não existe. Então isso significa dizer que são as atribulações do saber. No júri, hoje, eu tenho a petulância, a ousadia de mais ou menos me chamar de especialista, se é que é. Então, veja só. Para você pegar o macro, não tem como. E eu sei por quê. Era uma atribulação. Nas 5 comarcas que eu passei, pelo menos 3 delas eram vara única. E vara única, você trabalha muito e sai do lugar muito pouco. Por conta da tua saber. Doutor, acho que a Vossa Excelência tem uma experiência que poucas pessoas têm no Brasil. Qual conselho que o senhor daria para, como eu, outros advogados jovens iniciantes que amam o júri? Veja só, eu estou falando, nós começamos do Sua Excelência o Ministro. Você falar daquele que não entende é uma temeridade. Você está querendo dizer que ele não entende nada? Entende. Como o colega juiz tributarista. Mas nunca fez júri. Se eu for para o tributário, eu me acabo todo. Pronto. Não vou fulanizar. Eu, Abner. Só estou fazendo júri. De repente, eu sou colocado numa vara tributária. Eu digo, valha-me Jesus. Eu não vou sair do campo. Vou sair com muito tempo depois que fizer estudo profundo para isso. Então eu não posso, por exemplo, falar de tributário ou daquele que eu não entendo. Eu sou medo bedelho naquele mundo, mais ou menos eu entendo. Então veja só, que é exatamente a dificuldade que se toma medidas de gabinete, muitas vezes de gabinete, sem conhecer lá na ponta o piso. Está certo, só no gabinete, mas a medida de piso, o dia a dia, aquela criatura que muvuca fazendo aquilo todo dia. O senhor atribui a isso aquela resolução do CNJ querendo implantar o júri virtual? Eu vou dizer como se dizia outrora, como o vovô dizia, se der certo eu xoxo.
Se der certo, vou repetir, se der certo eu choque, der certo eu choque. Como vai dar certo? Por exemplo, não pode se democratizar o julgamento. São 7 jurados. Os jurados ficam incomunicáveis, porque cada um vai dizer o que entende e como vai julgar. Eles são juízes que eu chamo de Estado e população. É a população do Recife, aqui, a população do Recife julgando. E aí, se eu faço isso eletrônico, eu não vivo numa bolha, aquele jurado não vive numa bolha, ele vive numa casa que de repente tem 6 pessoas na casa. Olha, tenham cuidado, eu vou para o quarto que hoje tem júri e eu vou ter que ficar como jurado. Aí diz o pai, aquela jovem tem 18 anos e ama apaixonadamente o pai, e o pai é dador de ordem, aquele machista que dador de ordem que todos seguem. Ele diz: me conta como foi o caso. Não, o caso será assim, começa a contar a peripécia do crime, a engenharia do crime. De repente ele faz: olha, tenha cuidado porque este caso é para condenação. Mas pai, não, é para condenação. Ou, não, pai, isso aí é para absolvição. Ele faz: é para absolvição. Ela faz: não, eu acho que é condenação. Ah, minha filha, veja, minha filha, veja. Põe a sua consciência para funcionar. Em outras palavras, está fazendo a cabeça. Totalmente. Então não é aquela jurada, é a comunidade da casa. Claro. E não venha me dizer que é diferente, porque ela não está numa bolha. Ela não está mais certa só naquele lugar, ela só. Então, quando você efetivamente coloca essa contratura de fazer desse jeito, está exatamente esfacelando, está desmontando tudo. Eu concordo com Sua Excelência em algumas coisas. O júri, em alguns momentos, tem estado de obsolescência? Tem. Quais momentos? Eu diria que tem algumas circunstâncias que ele poderia ser modificado. Veja só. Nós temos uma peculiaridade no Brasil. Eu sei que eu não estou errando. Quem julga no júri são funcionários públicos. Por mais É mais expressiva, absolutamente expressiva. Aqui não. Então o que é que acontece? Por quê? Os colegas mandam ofício para a prefeitura, município, o estado, para que aqueles funcionários passem a ser julgados, sejam sorteados. Eu faço o sorteio pela listagem do Tribunal Regional Eleitoral. Eu tenho aqui jurado que é que disse: eu vendo cachorro quente numa carrocinha lá no bairro, então disse: é você que precisa. Foi sorteado. Eu tenho o quê? Um vigia de um prédio. Teve um caso que me chamou a atenção, que eu disse: qual é a sua profissão? Ele foi sorteado. Ele disse: eu sou ajudante de predeiro. O predeiro, sabe? Imagina só, predeiro. Aí disse: mas isso é uma irresponsabilidade dessas colocar um homem desse para ser jurado. Não é. Porque se eu passo e por maldade não gosto daquele pedidor de esmola, está dormindo na calçada, eu enfio a faca e o mato, até aquele pescador do Siri analfabeto vai dizer: isso é um absurdo, como fez isso? É isso. Eu costumo dizer aos jurados aqui na reunião inicial que eu não fui para a faculdade para aprender direito. Fui para a faculdade para aprender processo, como conduzir o direito. Porque direito eu aprendi em casa. Tem um amigo que diz que a partir do 4º filho é mundiça. E eu fiz parte da mundiça de meu pai, que são 15. Foram 15 filhos. Haja mundiça. Ora, o que é que acontece? Haja direito para compor tantas... Haja direito para compor
Pois A composição funcionou bem na sua casa. Pois é. Então o que é que acontece? O meu irmão mais velho e eu sou o segundo. De repente minha mãe compra 10 bolas de gude, dá 7 a ele e 3 a mim. Eu digo, por quê? Ora, eu com 6 anos de idade, porque não é assim que 5? Não, porque ele é mais velho. Mas como? Eu estou tratando de aritmética, um problema de aritmética, e estou tratando de justiça e de ética moral. Para indicar, porque ele tem essa vantagem. O direito. Ele merece mais. Eu estou discutindo direito ali. A partir dali, estou discutindo direito. Então, na verdade, por mais denso que seja o problema trazido pela morte de alguém, dá para esclarecer, as partes esclarecerem e aquela pessoa do povo julgar. Porque, do contrário, é um nicho de pessoas especiais que julgam. Quando, na verdade, penso que isso não está correto. O correto é a população julgar. Não à toa, acho que a nossa Constituição adotou o Tribunal do Júri, e o senhor verdadeiramente compõe os jurados com a representação da sociedade. A sociedade. Porque eu acho que foi essa busca que o Constituinte teve. Não é representar funcionalismo público, mas representar a favela, representar o rico, representar toda a sociedade para formar um pensamento democrático. Na Lagoa, o Tribunal do Júri é instrumento de democracia. Necessariamente democracia. E quando você faz aquela coisa que, inclusive o legislador acabou, o jurado só pode passar um ano subsequente ele não pode ser jurado. Porque nós tínhamos verdadeiros proprietários e funcionários que não queriam trabalhar lá. Não, eu me cansei de sala de aula. Deixa eu ser jurado. Aí, depois do segundo ano corrido, você passava a ser, qual a sua profissão? Jurado. Isso não está correto, não está certo. Eu sei que isso ficar maduro para julgar. Mas, em contrapartida, você tem alguma coisa que impediu que isso fosse oxigenado com novas pessoas que chegam. Não à toa foram escolhidos os crimes mais bárbaros, mais violentos do nosso ordenamento jurídico para ser julgado pela própria sociedade. E o que você traz, isso é interessante porque o que me chama sempre, me deixa totalmente sensível, é que você está tratando com o bem maior, a vida, e a supressão desse bem maior, a morte. Se eu sou muito bonito, sou belo, minha beleza acaba quando diz, morreu. Aquela mulher estonteantemente bela que parece que foi feita no torno, de forma caprichosa, deslumbra quando passa, aí faz, morreu, acabou a beleza. Foi. E como está o júri nesse período pandêmico? O mesmo relatório que li do tribunal, vou ler agora. De 2 de janeiro a 31 de maio de 21. Foram, aliás, 20, vou para 20. 2 de janeiro a 31 de dezembro de 2020. Primeira vara, o primeiro tribunal fez 42 júris. Segunda vara fez 38. A terceira, 44. Vê só, eu findei com 52 júris. Acabou. Para quem tinha um número expressivo Não, de 300, mais de 300. Claro. No ano, isso aqui eu estou falando do ano. Quer dizer, o estrago que a epidemia fez. E aqui, eu cheguei em janeiro e disse, esse semestre está perdido. Está perdido. Vê, 21, de 2 de janeiro a 31 de maio. A primeira vara fez 2 júris, a segunda fez 5, a terceira fez 8, eu ainda fiz 14. E um semestre, 14 júris. Não precisa falar mais da lástima que é essa coisa. E depois, para retomar esse atraso,
Porque, na verdade, eu quero ver se alvoroça a cabeça de Rosemary, para ver se ela endói e vai. Vamos de novo. Rosemary. Porque senão a gente não sai do canto. Doutor, audiência eletrônica, o senhor vê com bons olhos? Veja só, a audiência eletrônica, primeiro você tem que ver que a área criminal, sobretudo do júri, você trabalha com pobre. Eu fiz uma anteontem, aliás, que anda, na sexta-feira. Não tinha, ninguém tinha meios eletrônicos de fazer. E o que é pior, eu tive o termômetro, escutei aquela vítima com a tentativa de homicídio, eu disse que dê sua mãe que não veio, ela fez, estava sem passagem. Ora, isso é o geral, o desemprego está grande. Como é que tu vai fazer? Quer dizer, só se tu fizeres para uma elite. Tá certo? E, claro, na vara do júri, elite é raro. Na verdade, é o grosso, é aquele que mora na palafita, coisa desse tipo, e você não vai ter. Não vai ter. Em outras palavras, essa audiência que eu fiz, escutei aquela vítima, o promotor, digo melhor, a promotora estava em casa e o defensor público estava em Fortaleza, ele mora em Fortaleza. Uma beleza. Mas acontece que cá A realidade. A realidade da população não tem, até porque hoje, sobretudo com esse espaço, desta miséria, deste flagelo mundial, ninguém tem dinheiro para nada, nem para comer. E aí estaria à disposição no outro momento, porque eu acho que eu gastei todo o meu besteirol de uma vez. Só uma pergunta. Nesses 27 anos, qual foi o caso que mais marcou sua carreira? Teve o júri, como está no processo, iam fazer uma sessão para culto ao diabo, como estou dizendo para entrar no processo, culto ao diabo. Aquela criança de 7 anos tinha um carrinho de mão pequeno para ajudar a família. Muito bem. Claro, juntaram-se uma mulher e 2 homens. Disseram, vamos ali, vamos. Tem um carregamento, tem um frete. Foram para o Matagal. Estou dizendo como foi. Um deles estuprou a criança, tirou a roupa, estuprou. A criança desmaiou e o outro com a criança desmaiada fez o mesmo. Mas disse que a oferta teria que ser como se faz com galinha, com galináceo. Porquanto começaram a rodar o pescoço até quebrar. Enfiaram uma faca, uma peixeira e colheram o sangue no aguedal. E depois, com cachaça, tomaram, fizeram aquela coisa macabra da sacanagem. Se isso não marcar, nada mais. Tenho dito. Obrigado, doutor Abner. Obrigado, doutor Abner. Uma honra entrevistá-lo, uma honra estar aqui com o senhor hoje, entrevistando o doutor Abner Apolinário da Silva, exemplo de homem acima do magistrado, exemplo de funcionalismo público, exemplo de quem verdadeiramente se dedica à causa social. Eu só aceitei isto porque me disseram certa vez que é melhor ouvir besteira do que ser surdo. E todos aqui aprendemos com o doutor Abner. Aprendendo. Obrigado. Obrigado. Show de bola, doutor Abner. Muito obrigado.